A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá de cá, Marcelo. Mais uma vez nessa noite estou aqui com a palavra, ela não volta vazia. E a palavra meditação nessa noite, meu querido, se encontra lá em 2 Reis, lá no capítulo 5. Amém? Que você venha receber essa palavra nessa noite, que você venha abrir o seu coração para que essa palavra venha entrar e venha fazer mudança na sua vida. Amém? Eu creio que essa palavra vai falar com você como ela fala comigo toda vez que eu paro para meditar nessa palavra. Amém? A palavra meditação nessa noite aqui nos fala sobre um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um general. A palavra do Senhor nos diz que ele era um homem de influência, de grande poder naquele lugar. Amém? Mas que você venha meditar. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Até aqui, se os irmãos querem continuar lendo aí e vir meditar, mas eu vou ler até aqui para os irmãos. Amém? Irmão, a palavra nos fala desse homem, que nem aqui nos fala no primeiro aqui, que ele era chefe do exército, era um homem de grande influência, era um homem de grande poder, era um homem que nesse tempo ele era um homem bem visto, era um homem, como se diz, que tinha dinheiro, tinha poder em suas mãos. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite, meu querido, que esse homem tinha uma lepra, ele tinha uma doença. Eu não sei qual a sua lepra, eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual a sua luta, mas esse homem, ele tinha uma luta a travar, que não era o dinheiro dele, não era o poder dele que podia resolver a vida dele. Às vezes você está nessa noite falando: mas Senhor, eu tenho tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não estou conseguindo resolver o seu problema. Às vezes, meu querido, a gente corre atrás de algo para resolver o nosso problema, que não é isso que vai resolver o nosso problema. Esse homem, ele tinha tudo isso, ele tinha esse poder, ele tinha, como se diz, essa autoridade. Mas ele tinha essa enfermidade na vida dele. Naquele tempo, a lepra, meu querido, para quem não sabe, a palavra nos diz que quem era leproso era expulso da cidade, era rejeitado pelo povo. Esse homem, ele estava o quê? Correndo risco de ser rejeitado, ser expulso, ser maltratado por causa dessa doença, dessa enfermidade. Mas um certo dia, meu querido, ele deu ouvido para o que essa menina falou dentro da casa dele. Às vezes a gente não damos ouvido pelo que alguém falamos para nós, mas ele parou para dar ouvido a essa menina, que veio como uma prisioneira, um homem como se diz, de tão poder. Ele parou para dar ouvido a uma menina que veio como prisioneira e trabalhava na casa dele. Ele parou para dar ouvido. O que eu quero te falar nessa noite, meu querido: dê ouvido que Jesus pode te curar, dê ouvido que Jesus pode mudar a sua vida, dê ouvido que Cristo pode restaurar o seu casamento, dê ouvido que Cristo pode abrir uma porta de emprego, dê ouvido que Cristo pode mudar a sua vida. Ele deu ouvido. E ele foi à procura daquilo que essa menina falou. Ele foi à procura atrás desse homem de Deus que essa menina falou. E chegando lá, ele pensou que era do jeito dele, mas não foi da forma que ele pensou. Ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu algo, ele queria descer da forma dele. Mas não é da minha forma, não é da sua forma, meu querido. Esse homem de Deus falou para ele descer aquele rio, descer aquelas águas. Só que aquelas águas eram as águas mais sujas daquele lugar. Uma água impura, uma água suja. E ele queria descer numa água, meu querido, que agradava a ele, uma água limpa. Mas para que você alcance, meu querido, algo na sua vida não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Esse homem, ele teve que quebrar o orgulho dele. Esse homem teve que descer e obedecer o que o homem de Deus falou para ele, aquele profeta. Você pode continuar lendo, que você vai ver o que eu estou falando está na palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando para você nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus que está falando com você nessa noite. Dê ouvido para o que Deus está te falando. Dê ouvido para o que a palavra de Deus está te falando nessa noite. Ele teve que descer. Ele deu ouvido ao homem de Deus.
Às vezes você está passando por essa luta, por essa dificuldade. Dê ouvido, meu querido, o que Deus está falando para você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. A sua vida pode ser restaurada. A lepra desse homem era uma enfermidade. Como se diz, ele passava por essa luta. Eu não sei qual é a sua lepra nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa noite. Mas reconheço o Deus que curou esse homem. Desça, meu querido, aos pés do Senhor, que Ele vai resolver essa lepra que está na sua vida. Amém? Que você venha refletir, 2 Reis, lá no capítulo 5, fala sobre esse homem Naamã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar contigo nessa noite. Que essa palavra venha entrar no seu coração. Que essa palavra venha fazer um renovo. Amém? E creia, meu querido, que a palavra ela nunca volta vazia. Paz.